Então, pessoal, aqui é Cristiano, dando continuidade à nossa palestra Utopia Regenerativa. Eu quero entrar mais especificamente agora nos combustíveis fósseis, que acabaram se tornando uma contradição e uma armadilha para toda a economia global e, consequentemente, para a humanidade. O que ocorre é que o poder energético, né, do petróleo é extremamente poderoso, tá, gente? Então, uma enorme parte de todo o progresso que a humanidade teve nos últimos 100 anos, 150 anos, é devido a esse poder enorme, né, do petróleo, dos combustíveis fósseis, do carvão, do gás, ok? E eu vou, então, citar para vocês. Um barril de petróleo, tá? Ele tem 159 litros de volume de petróleo. Quanto tempo vocês acham que de trabalho humano equivale a energia contida em um barril de petróleo? Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e pensem um pouco. 6 meses de trabalho de um ser humano? 10 meses? 1 ano? 2 anos? Pensem aí, quanto tempo equivale? Bom, gente, um barril de petróleo com 159 litros de petróleo equivale a 5 anos de trabalho de um ser humano. Essa é a quantidade de energia acumulada dentro de um barril de petróleo. Vocês têm noção do que é isso? Então, quando a humanidade, através dos grandes produtores de petróleo, chamados de Big Oil, né, eles extraem milhões de barris de petróleo por dia, isso é como se estivesse colocando um exército de, talvez, ter que fazer as contas, mas isso deve dar bilhões, é como se tivesse bilhões de seres humanos trabalhando para nós. Então, isso explica em boa parte, né, o enorme progresso que a humanidade teve, né, nas últimas décadas, ok, pessoal? Então, só que isso significa também que não haverá substituto equiparável ao petróleo. Esse é um desafio enorme que não tem uma resposta, né, até hoje adequada, né? Então, outra questão é que em 2030, tá, o petróleo calcula-se, né, os especialistas em mineração, né, os geofísicos, que o petróleo vai começar a ficar muito difícil de se extrair e também de se refinar. O petróleo está perdendo qualidade e aumentando a sua dificuldade de extração. Então nós estamos cada vez mais tirando o petróleo lá do pré-sal, das profundezas do oceano, o que antes não era necessário, porque as melhores reservas de petróleo já foram exploradas. E agora restam as piores. Então vai chegar um momento que não vai mais valer a pena toda a energia necessária para bombear esse petróleo para a superfície, para refinar esse petróleo, transportar o petróleo até as unidades consumidoras, ao consumidor final na ponta da linha. Já não vai mais valer a pena. Você vai gastar energia equivalente a um barril de petróleo para obter um barril de petróleo. Quer dizer, energeticamente não é mais viável. Isso a partir de 2030. Então esse é um problema. O segundo problema, e eu começo a entrar na questão das energias alternativas e na falácia das tecnologias como salvação, né, desse caos climático, ambiental da biosfera. O veículo elétrico, ele demanda 6 vezes mais minerais do que um veículo a gasolina. Isso significa muito mais mineração, tá? Muito mais ferida na terra, porque eu chamo dos campos de mineração, né, de verdadeiras feridas na terra. Aquele lugar ali não nasce mais nada, não se consegue produzir mais nada, você não consegue fazer agricultura, você não consegue fazer uma habitação, você não consegue aproveitar para mais nada. Aquilo fica, durante um bom tempo, uma área perdida. E além disso, as máquinas para fazer a extração de minérios são movidas a, pasmem, combustível fóssil.
Então você fica numa sinuca de bico, é um beco sem saída, por isso nós dizemos que é uma armadilha, né? Uma turbina eólica, ela exige para sua fabricação 9 vezes mais minerais do que uma usina a gás. Então, de novo, o mesmo problema começa a aparecer no horizonte. Você percebe? Então, o problema é que essas tecnologias, esses equipamentos, né, a turbina eólica, o painel solar, o veículo elétrico, eles têm um ciclo de vida. Vai chegar um momento, depois de 10, 20 anos, eles precisam ser substituídos completamente. E aí você vai ter que minerar novamente. E depois de mais 20 anos, minerar novamente. Então vai ocorrer um esgotamento, né, das reservas minerais naturais, principalmente dos metais mais preciosos, que são fatalmente os mais consumidos nos veículos elétricos, né? Depois nós temos, para vocês terem uma ideia, a densidade energética da gasolina, que deriva do petróleo, certo? É do refino do petróleo, assim como o plástico também. Então, a densidade energética da gasolina é 100 vezes maior que a bateria de lítio, quilo por quilo. Então, você imagina, 100 vezes maior, né? A gasolina é 10 quatrilhões de vezes mais densa em energia do que a radiação solar. Ela é 1 bilhão de vezes mais concentrada em energia do que a energia solar e a energia hidroelétrica. Então a gente começa a perceber que esses números são a receita da recessão econômica, certo? Então vai chegar um momento que vamos ficar numa encruzilhada. Não podemos mais emitir gases de efeito estufa, que ocorre na queima da gasolina, dos combustíveis fósseis em geral, mas ao mesmo tempo nós não encontramos substituto com a mesma densidade de energia do que o petróleo, o gás, o carvão, né? Lembrando que todas as tubulações e maquinário, né, para a extração do petróleo, o transporte do petróleo através de oleodutos, demanda aço. E aço, para ser fabricado, você tem que fundir o ferro. Fundindo ferros, você vai consumir carvão, que é um combustível fóssil que emite gases de efeito estufa. Então, na realidade, não houve uma substituição. Quando o petróleo com o advento do petróleo, ele não substituiu o carvão. Ao revés, ele aumentou o consumo do carvão e também da madeira, né? Então, em resumo, esse que a gente pode chamar de ouro negro, não é à toa que ele foi chamado de ouro negro por muito tempo, ele não tem substituto, está acabando e vai ter recessão. Na realidade, o ouro negro deveria ser uma reserva estratégica. Nós deveríamos reservá-lo, não para usar nos momentos de certa tranquilidade, né, climática, como é hoje, porque ainda não está tão grave. Mas o fato é que pode ficar mais grave. Por exemplo, um inverno vulcânico. O que é um inverno vulcânico? É quando um vulcão entra em erupção com uma violência muito grande. Ele joga partículas de silício, né? São micropartículas, é o mesmo material que se fabrica o vidro, né? Só que ele está em micropartículas. Então ela é muito leve e ela sobe até a estratosfera. Quando chega lá, ela se espalha, ela cobrindo todo o planeta, se essa erupção vulcânica for forte o suficiente. Isso não é tão raro. No ano de 536 depois de Cristo aconteceu um desses invernos vulcânicos e foi um caos. Depois em 1800 alguma coisa também aconteceu outro desses invernos vulcânicos. Não se comenta muito sobre isso, né? É curioso pensar isso. Acho que deveria se falar mais sobre isso para que as pessoas tenham consciência, né, de que essa estabilidade climática, né, da nossa geração é um enorme privilégio. Isso não é o padrão, né, do planeta. É um enorme privilégio. E por isso mesmo que o ouro negro deveria ser guardado para esses momentos. Porque quando você tem um inverno vulcânico, como o próprio nome diz, a radiação solar ela é bloqueada por essa poeira, né, que envolve a Terra. Essa poeira de silício, ela reflete a radiação solar. Então a Terra se esfria muito,
as calotas polares, né? O gelo polar se expande, cobrindo toda a Europa, parte da Argentina. E nesses momentos é que nós precisamos de uma fonte de energia, né? Para que a gente não morra de frio, basicamente. Então aí sim você poderia queimar o petróleo. Aí você tem uma combinação de fatores que justificaria. Mas no momento que nós já queimamos muito, em quantidade tão vasta, e nós já alteramos tanto a química da atmosfera com tanto gás carbônico, né, e as melhores reservas de petróleo já foram utilizadas, aí quando nós precisarmos, com o inverno vulcânico, nós não teremos. Então a crise será pior. Percebe? Esse pensamento estratégico simplesmente não existe, né, nos capitalistas globais. Né? A única lógica que eles têm é lucro, 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 lucro. É a única coisa. Lucro passando por cima da natureza, lucro passando por cima das sociedades humanas e passando por cima da vida silvestre. É só isso que eles têm na cabeça. E da mesma forma o inverno vulcânico você tem as eras do gelo, né, devido aos ciclos de Milankovitch. Então a cada 41 mil anos você tem uma era do gelo no planeta Terra. Isso acontece já há milhões de anos. E a vida persistiu, apesar de tudo isso. Então, a vida na Terra ela está habituada a uma flutuação de temperatura, tá? Desde 14 graus, a média da superfície da Terra, até 8 graus na era do gelo. Né? 8 graus na era do gelo e 14 graus no período interglacial. Né? Então, isso já está comprovado. Né? A exuberância da vida silvestre, na vida natural das florestas tropicais na Terra é a prova, né, de que a vida suporta essa variação. Isso está dentro do normal, né, para a vida como nós a conhecemos hoje. Agora, o que não é normal e nunca foi visto nos últimos 600 milhões de anos é uma temperatura acima de 14 graus. Que é o que o ser humano, o que as lideranças globais, principalmente via Estados Unidos, né, desde 1979, como nós vimos, é um projeto norte-americano, né, estão causando. Então, o que ocorre, hoje tem se falado, né, vamos fazer uma geoengenharia, né, para poder resolver o problema do caos climático. Olha, eu tenho uma notícia para vocês, que são devotos da geoengenharia. A geoengenharia já está acontecendo desde 1979, quando os Estados Unidos concluiu, tá? Tem uma coisa que eu ainda não completei, mas eu vou chegar agora, né? Que é a questão do ponto de inflexão, né? Imaginem, gente, essas 6 fronteiras ameaçadas simultaneamente, e elas são interdependentes intimamente, de forma que nem os melhores cientistas do mundo ainda sabem exatamente como funciona, né? Essas 6 fronteiras elas estão levando o planeta a um ponto de inflexão. O que é isso? Veja bem, imagine que você tem uma caixa de papelão, né, em cima de uma mesa. Quando ela está em cima daquela mesa, ela pode ser movida um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, um pouco para frente, um pouco para trás, e ela vai continuar em cima da mesa, certo? Agora, se você começar a colocar ela na borda da mesa, vai chegar um momento que ela vai ficar cambaleante, ela vai ficar num ponto de inflexão, ela fica na dúvida, será que eu continuo em cima da mesa ou eu vou cair, certo? Quando ela está nesse ponto de inflexão, às vezes não precisa mais nenhuma força externa, basta uma mínima brisa e faz com que ela caia, aí ela vai cair no chão. Aí o chão é um novo estado de equilíbrio, né, dessa caixa. Então ela tem 2 estados de equilíbrio bem distintos, um em cima da mesa e um no chão. Ok, o planeta Terra ele está há milhões de anos em cima da mesa, num equilíbrio, variando de 8 graus a 14 graus, como eu expliquei agora há pouco.
o que está sendo feito com o planeta Terra, as mudanças são tão rápidas, são tão drásticas, ela está correndo pelo menos 10 vezes mais rápido do que a mais rápida mudança natural que os cientistas já conseguiram identificar. Então, e mais do que isso, como não há precedente, né, dessas formas de vida que hoje existem na superfície da Terra, a biosfera como um todo, né, funcionando numa temperatura acima de 14 graus na média, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Na verdade, a gente não sabe qual vai ser a nova temperatura de equilíbrio quando passar esse ponto de inflexão. Aonde que a Terra vai parar, aonde que ela vai estacionar, qual vai ser o próximo equilíbrio dela. Nós não temos ideia. Nós não sabemos, certo? Então, qual vai ser a nova temperatura? Qual vai ser o novo nível dos oceanos? Os oceanos vão subir 6 metros ou vão subir 60 metros? Não sabemos. A Terra irá se recuperar depois de quanto tempo? Ela vai voltar a ter eras de gelo novamente e ficar de novo entre 8 e 14 graus? Nós não sabemos. Quais formas de vida vão sobreviver? Nós não sabemos, né? Então, é muito arriscado a gente continuar assim. Entretanto, há quem diga que vai ficar tudo bem, né? Já encontrei uma entrevista de uma pessoa chamada Gaia Vinci, e ela escreveu um livro, né, retratando sobre as oportunidades que ocorrerão. Ora vejam só, né? Ela acha que haverão oportunidades. E, pasmem, o livro dela ganhou prêmio, né? Por quê? O que acontece? Qual é a ideia do norte global, que se chama? O norte global, para quem não sabe, é Rússia, países nórdicos, né, o norte da Europa, Canadá, Estados Unidos. Então esses são os países do norte global, que formam, né, próximo do Ártico, né, um grupo de países muito ricos e que tem um vasto território, né, que hoje está num clima temperado de baixa produção agrícola, né? Então, o que essa pessoa fala, é óbvio, é desnecessário dizer que ela faz parte do norte global, né? Ela fala o seguinte: a temperatura do planeta Terra vai subir, ok. Então peraí, o que vai acontecer, né? Nas regiões próximo dos trópicos, né? Como é a região mais quente, vai ocorrer uma desertificação. Então, as florestas tropicais, né? A floresta na Índia, floresta tropical na África, floresta tropical brasileira, a floresta amazônica, vai virar deserto. Pois bem, isso a gente já está enxergando, né? Depois, a região subtropical, por exemplo, o sul, a região sul do Brasil, né? A região sul, talvez a região sul da África do Sul, né? Nova Zelândia, são regiões que vão se tornar então, por sua vez, tropicais. Percebe? Vai ocorrer um deslocamento. Então ali vai começar a surgir espécies tropicais, né? E as regiões temperadas, que é mais próximo do Ártico, do Polo Ártico e do Polo Antártico, vai se tornar subtropical. Então, na verdade, as coisas vão ficar muito boas, vão surgir novas oportunidades. Novas regiões do planeta Terra se tornarão produtivas, do ponto de vista agrícola, né? Então, vai haver muitos empregos, né? As coisas vão... Então, é aquele otimismo assim, exagerado. Praticamente uma fantasia, né, de que os países do norte vão receber de braços abertos toda a população, né, miserável que estará em frangalhos, né, no sul global, né? A gente sabe, se hoje não acontece, se hoje os imigrantes não são bem recebidos, vocês acham que os imigrantes serão bem recebidos no futuro? O que garante isso? Não há nada que garante isso. Mas essa pessoa, Gaia Vinci, defende isso. Tem um outro cidadão, né, chamado William Nordhaus, que inclusive ganhou Prêmio Nobel de Economia, pelo trabalho que ele fez. O trabalho dele diz o seguinte, que não há com que se preocupar com as mudanças globais. Vai ser tudo tranquilo, não tem que se preocupar não, tá?
porque a agricultura só representa 5% do PIB mundial. Então, se a agricultura cair pela metade, né, o PIB vai ser afetado 2, 3% do PIB mundial. Ora, só que vai ser afetado numa parcela que significa a vida e a morte para os seres humanos, porque é o alimento. Sem alimento, o ser humano não vive 1 mês, 2 meses sem comida. Né? Nós estávamos falando ali da degradação dos ciclos da água. O ser humano também não vive uma semana sem água. A gente vive sem água porque a gente ingere alimentos ricos em água, como melões, como melancia, como alimentos cozidos são ricos em água. Então a gente absorve um pouco da água desses alimentos e nos dá uma certa ilusão de que a gente não precisa tanto de água assim, mas a gente precisa muito de água. Então, e estávamos falando do oxigênio atmosférico que está se reduzindo, com o acréscimo da poluição atmosférica. Então, nós não suportamos 5 minutos sem oxigênio, né? O cérebro morre por falta de oxigênio, né? E a morte cerebral é a nossa morte, não adianta a gente ficar num estado vegetativo, né? Então, está muito claro para mim, né, que o norte global ele vai recompensando, né, os pensadores que advogam pela continuidade da destruição e da alteração da química atmosférica que está causando esse caos climático, porque eles vão se dar bem. Inclusive já ouvi o presidente da França, Emmanuel Macron, citar que haverá, de uma forma meio enigmática, haverá uma nova colonização da África. É possível que seja nesse sentido, quer dizer, a temperatura global vai aumentar tanto que a vida nos trópicos vai ficar insuportável, né? Isso vai causar uma mortalidade em massa da população do sul global, e quando a temperatura voltar a baixar, né, os brancos, né, do norte global vão recolonizar o planeta Terra, né? Então vocês percebam, além desses exemplos, eu já encontrei muitas outras entrevistas de outros pensadores, né, historiadores, etc., advogando, né, relatando a mesma situação, né? Inclusive, ressalto mais uma vez o que eu falei anteriormente, que lideranças dos Estados Unidos já sabiam, né, desde 1979, que a queima de combustíveis fósseis ia causar todo esse problema com a atmosfera, né? E aí nós temos um risco muito grande, que é o risco da inércia climática. Então, aquilo é um pouco paradoxal, a questão dos oceanos. Os oceanos funcionam como um amortecedor climático de temperatura. Então, embora nós temos uma forçante radiativa, né, o que é forçante radiativa? Isso é um conceito muito interessante, né? Nós, físicos, nós gostamos dessa palavra, né? Forçante radiativa. Então, quando ela é zero, você tem o planeta numa estabilidade térmica, né? A temperatura média do planeta, a média anual, se mantém estável, porque todo o calor recebido pelo Sol sobre a Terra, que se acumula durante o dia, né? Quando aquela região do planeta gira e está do lado oposto ao Sol, então ela reemite, né, toda essa energia em excesso de volta para o espaço, resultando num acúmulo líquido zero de energia. Por isso que a forçante radiativa é zero. Agora, quando o planeta começa a entrar numa era do gelo, é porque a forçante radiativa é negativa. Ou seja, o planeta Terra emite mais para o espaço sideral, mais energia do que ele recebe do Sol, né? E o que está acontecendo agora, devido a esse acolchoado, vamos dizer assim, né, que é a nossa atmosfera, esse acolchoado ele está mais forte, né, devido ao excesso de gases do efeito estufa, nós temos uma forçante radiativa positiva.
E todo 90% do excedente, né, dessa energia térmica está sendo acumulada no oceano. Só que esse oceano ele é muito complexo, muitíssimo complexo. Então, por exemplo, muita gente não sabe, mas existe uma corrente marítima de recirculação, tá? Que leva 100 anos para ocorrer. Né? Então, a água da superfície do oceano ela vai descendo ao longo de 100 anos até o fundo do oceano, realizando trocas térmicas, troca de temperatura, trocas bioquímicas, etc. E depois sobe lentamente. Um ciclo completo leva 100 anos. 100 anos, gente. Então, de certa forma, nas próximas décadas, nós vamos receber esse calor acumulado pelos oceanos. Tá? Então, os últimos 100 anos, o calor acumulado dos últimos 100 anos está descendo, mas ele vai voltar para cima, né, para a superfície. Quando ele voltar para a superfície, aí nós vamos sentir um calor muito forte. Então, e a gente não sabe exatamente quando isso vai ocorrer. Então, na realidade, né, esse efeito de amortecimento, né, de variação de temperatura da superfície da Terra realizado pela massa térmica, né, dos oceanos, é uma sorte, mas ao mesmo tempo é um azar. Porque se não houvesse oceano, a temperatura teria subido muito rapidamente, quase que em paralelo com a subida dos gases de efeito estufa, e nós sentiríamos na pele muito de imediato, e nós reagiríamos muito mais rápido. Mas não, agora nós não reagimos. Né? A subida de temperatura agora talvez seja resultado dos últimos 50 anos, né, de acúmulo de calor. Portanto, isso significa que mesmo que a gente pare completamente a emissão de gases de efeito estufa, nós ainda vamos continuar desculpem, por muitas e muitas décadas com a temperatura elevada, para depois começar a se reduzir. Primeiro nós vamos ter que tirar todo o calor, esse 90% de calor que está acumulado nos oceanos, ele terá que sair, ser liberado para a atmosfera de volta. Aí depois esse calor ele vai sendo emitido para o espaço sideral, e aí o planeta vai atingir novamente a mesma temperatura que tinha antes do período pré-industrial, que a gente chama, né? Ok, pessoal? Então, é isso.